1, a Bíblia diz que tinha um rei chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe faz uma aliança com o rei Josafá, e a história diz que Josafá ele era crente, Josafá era servo de Deus, mas a história também diz que Acabe era meio que desviado, Acabe andava meio que na contramão da vontade do Senhor. A Bíblia diz que eles dois fazem uma aliança para ir para uma guerra, e a Bíblia diz que o rei Josafá chega para o rei Acabe e diz: olha, antes de irmos para a guerra, temos que consultar ao Senhor. Antes de irmos guerrear, temos que tomar assim a resposta, temos que tomar a direção de Deus, saber se de fato Deus está conosco nessa guerra, saber se de fato Deus está conosco nesta peleja. A história diz que o rei Acabe reúne os seus profetas, e a Bíblia diz, a história diz que era quase 400 profetas, e a Bíblia diz que ao reunir os profetas, a Bíblia narra que os profetas começaram a profetizar. O rei Acabe e o rei Josafá estavam presentes, e na presença dele os profetas que estavam na presença do rei Acabe. A história diz que esses profetas começaram a gritar em uma só voz, em uma só sintonia, dizendo: vai porque Deus está contigo na peleja, vai porque Deus é contigo e vai te dar vitória. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, ele percebe, ele tem visão de Deus. Aquele que é de Deus sabe aonde Deus está, onde Deus está. Que o rei Josafá desconfiou e disse: mas não tem ninguém aí que seja do Senhor para profetizar acerca do Senhor. E a Bíblia diz que o rei Acabe chega para Josafá e diz: olha, tem um profeta, mas esse profeta ele não gosta de mim, esse profeta ele não profetiza a meu favor, esse profeta parece que tem raiva de mim. E o rei Josafá disse: então chama ele, que nós temos que ouvir esse profeta. E a história diz que chamaram esse profeta, e pelo que a história conta, ela não diz claramente, mas ela diz que e nós entendemos que o profeta Micaías, ou Micá, em algumas traduções da Bíblia, a Bíblia diz que Micaías estava preso num calabouço. A Bíblia diz que mandaram chamar o profeta Micaías, e lá foram chamar o profeta. E a Bíblia diz que aquele servo que foi chamar o profeta, chamou, aleluia, avisou para o profeta dizendo: olha, Micaías, lá todos os quase 400 profetas estão dizendo que Deus está com Acabe e Josafá. Então você não diga ao contrário, confirme o que ele estava dizendo. Mas profeta que fala a verdade, profeta que é guiado por Deus, profeta que recebe de Deus, profeta que anda na sintonia de Deus, mulher que